Olá, alunos! Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, espero que estejam estudando. Bom, na nossa aula passada, nós falamos sobre propriedades coligativas. Então, eu explanei para vocês alguns conceitos básicos do que era tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Hoje, na nossa aula 9, nós vamos resolver um exercício sobre propriedades coligativas, certo? Então, esse exercício está no livro 3 de vocês, na página 131. Então, bora lá para resolver o exercício. A questão de número 1 diz o seguinte: em países onde invernos são rigorosos, coloca-se sobre o leito de ruas consideradas prioritárias ao trânsito uma mistura de sais, NaCl, cloreto de sódio, e CaCl2, cloreto de cálcio, e areia para diminuir os riscos de derrapagens dos veículos durante os períodos de nevadas. Cada um desses produtos tem uma função definida, que associadas são muito eficientes. A justificativa para o uso desses produtos é porque, letra A, os sais abaixam o ponto de congelamento da água e a areia aumenta a aderência dos pneus no solo. Gente, foram adicionados sais. Se são adicionados sais e na rua tem invernos rigorosos, ou seja, vai ter gelo, o que acontece com o sal? O sal é um soluto não volátil, ou seja, é um soluto que não tem facilidade de evaporar. Se ele não tem facilidade de evaporar, então ele vai afetar as propriedades da nossa solução, da nossa substância, certo? Quando a gente tem temperaturas muito baixas, a gente vai tender a solidificar, tá? Até ponto de fusão aí, onde a gente tanto pode fundir, passar do sólido para o líquido, como do líquido para o estado sólido, solidificando a nossa substância. Os sais, esses sais vão ter sim a capacidade de diminuir o ponto de congelamento, que é um efeito chamado de crioscopia, tá? A crioscopia é a adição de um soluto não volátil para ocorrer um abaixamento, uma diminuição no ponto de fusão, certo? E a areia aumenta sim a aderência dos pneus no solo. A letra A está correta. A letra B diz que os sais elevam o ponto de congelamento. Não, gente, os sais não vão elevar o ponto de congelamento. Na letra C, diz que os sais abaixam o ponto de congelamento da água, está correto, e a areia reduz a aderência. Não, a areia não reduz a aderência, porque se reduzir a aderência, os carros vão deslizar mais e assim vai provocar mais acidentes. Letra D. Os sais não alteram o ponto de congelamento da água. Errado, totalmente errado. Qualquer soluto não volátil adicionado a qualquer substância, seja ela água ou qualquer outra, vai alterar aí suas propriedades coligativas, seja ela pressão de vapor, seja ela ponto de fusão, ponto de ebulição ou pressão osmótica, tá? E letra E diz que os sais elevam o ponto de congelamento da água também não, certo? Quando a gente está falando de crioscopia, quando a gente está falando de fusão ou de solidificação, os sais adicionados, eles reduzem esse ponto de congelamento, certo? Então, da primeira questão, letra certa, letra A. Segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: um becker A contendo 100 ml de água pura e um becker B contendo 100 ml de uma solução saturada de água e cloreto de sódio. Os beckers são colocados numa chapa de aquecimento e seus conteúdos entram à ebulição à pressão atmosférica. Em relação aos líquidos contidos nos frascos A e B durante a ebulição, é correto afirmar que, gente, primeiro a gente precisa tomar cuidado com o que está nos nossos recipientes. Nós temos um recipiente A que tem água pura. E nós temos um recipiente B que tem uma solução saturada de água e cloreto de sódio, tá? Então, nós temos uma substância pura e nós temos uma substância com cloreto de sódio. Então, a gente vai analisar as afirmativas. Letra A. Os líquidos contidos nos beckers A e B apresentam a mesma pressão de vapor mas as temperaturas de ebulição são diferentes? Gente, a questão continua falando que os beckers são colocados sobre uma chapa de aquecimento e seus conteúdos
entram em ebulição à pressão atmosférica. Em relação aos líquidos contidos nos frascos A e B durante a ebulição, cuidado com isso. Ele não quer saber antes de ser colocado numa chapa, ele quer saber durante a ebulição. Gente, durante a ebulição, os meus dois líquidos vão estar fervendo. Se os meus dois líquidos vão estar fervendo, vão apresentar a mesma pressão de vapor, tá? Só que a temperatura de ebulição vai ser a mesma? Não, a temperatura de ebulição vai ser diferente. Por quê? Porque a água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius, tá? E a solução de água e cloreto de sódio não vai entrar em ebulição nessa temperatura. Por quê? Quando a gente fala em ebulição, a gente está falando de um efeito ebulioscópico, que é o aumento da temperatura de ebulição por adição de um soluto não volátil. Então, a água com cloreto de sódio vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Então, nós podemos dizer que a letra A está correta. Os líquidos contidos nos béqueres A e B apresentam, sim, a mesma pressão de vapor, mas as temperaturas de ebulição são diferentes, tá? Letra A está correta. Na letra B, diz que os líquidos contidos nos béqueres A e B apresentam a mesma pressão de vapor e a mesma temperatura de ebulição? Não, gente. Temperaturas de ebulição são diferentes, até porque eu tenho uma substância pura e uma solução. C. Os líquidos contidos nos béqueres A e B apresentam a mesma temperatura de ebulição? Errado. D. Os líquidos contidos nos béqueres A e B apresentam temperatura de ebulição e pressão de vapor diferentes? Gente, temperatura de ebulição vai ser diferente, mas a pressão de vapor, como os dois estão já em ebulição, vai ser a mesma pressão de vapor, tá? Letra E. A pressão de vapor do líquido contido no recipiente B depende da quantidade de sal dissolvido? Nesse caso, gente, a gente está comparando o recipiente A com o recipiente B. Então, não vai depender da quantidade de sal dissolvido, porque ele já vai estar em ebulição, tá bom? Então, segunda questão, também letra certa, letra A. Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: dia de churrasco, carne já temperada, churrasqueira acesa, cerveja e refrigerantes no freezer. Quando a primeira cerveja é aberta, está quente. Sem desespero, podemos salvar a festa. Basta fazer uma mistura frigorífica. É simples. Colocar gelo em isopor com 2 litros de água, meio quilo de sal e 300 ml de etanol. Em 3 minutos, a bebida em lata já estarão geladinhas e prontas para o consumo. Basta se lembrar de lavar a latinha antes de abrir e consumir. Ninguém quer beber uma cervejinha ou um refrigerante com gosto de sal, não é? Sobre a mistura frigorífica, são feitas as seguintes afirmativas. 1. O papel da água é aumentar a superfície de contato da mistura, fazendo todas as latinhas estarem imersas no mesmo meio. Gente, vamos pensar comigo. Eu quero resfriar as latinhas tanto de cerveja como de refrigerante. Se eu quero resfriar as latinhas, o que eu vou fazer? Eu tenho que diminuir o ponto de congelamento. Para diminuir o ponto de congelamento, eu tenho que adicionar um soluto não volátil, tudo bem? Então, eu vou adicionar um soluto não volátil, mas se eu só adicionar o sal vai entrar em contato com todas as minhas latinhas? Não. Então, o que a pessoa faz? Coloca água suficiente. Para quê? Para aumentar a superfície de contato, para poder rodear todas as latinhas que eu quero. E o papel da água será justamente cobrir todo, pegar todo o material que eu quero. Então, primeira afirmativa está correto, tá? O papel da água é aumentar a superfície de contato da mistura, fazendo com que todas as latinhas estarem imersas no mesmo meio, ok? Então, primeiro é correto. 2. O sal é considerado um soluto não volátil? Sim, é considerado soluto não volátil, tá? Que quando colocado em água, abaixa o ponto de fusão do líquido e esse efeito é denominado crioscopia? Corretíssimo, gente. O sal é um soluto não volátil. Quando adicionado a uma mistura, vai diminuir o ponto de congelamento e o nome desse efeito é crioscopia. Terceira. Ocorre uma reação química entre o sal e o álcool, formando um sal orgânico. O processo é endotérmico, portanto, o sistema se torna mais frio. Gente, não ocorre uma reação química, tá? Quando terminar, eu vou continuar tendo sal,
vou continuar tendo álcool, vou continuar tendo água. O que acontece é só uma mistura, tudo bem? Então, o terceiro está errado. Quarto, o sal pode ser substituído por areia, fazendo a temperatura atingida pela mistura se tornar ainda mais baixa? Não. Por quê? Porque a areia não dissolve em água. Se a areia não dissolve na água, então a areia não vai ter como afetar o ponto de congelamento, tá? E por último, 5. Na ausência do álcool, outro líquido volátil, por exemplo, a acetona pode ser utilizada? Sim. Por quê? Porque a acetona possui propriedades semelhantes ao álcool, então podemos sim trocar o álcool por acetona. Então a gente pode dizer que está correto 1, 2 e 5. Letra certa da terceira questão, letra B. Quarta questão. Na quarta questão diz o seguinte: sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tendo como base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Gente, aqui eu já deixo um ponto para a gente destacar. O garoto está em uma cidade litorânea, ou seja, a nível do mar. Então, a nível do mar, realmente a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, tá bom? Então, o que foi que o garoto fez? Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão da sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida da agulha na superfície do líquido e erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após alguns pequenos deslocamentos do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento, letra A, permite a entrada de calor no ambiente externo para o interno da seringa. Gente, movimentar o êmbolo de uma seringa não vai fornecer a entrada de calor para o interior da seringa, tá? Então, não pode ser. Letra B. Provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa. Gente, o atrito, no caso, não vai fornecer calor, tá? Porque são moléculas, são partículas muito pequenas e não iria conseguir fornecer calor suficiente para fazer chegar a um ponto de ebulição, tá bom? Letra C. Produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água? Não, gente. O aumento do volume não vai aumentar o ponto de ebulição. E se aumentar o ponto de ebulição, eu tenho mais dificuldade para fazer a água ferver. Letra D. Proporciona uma queda na pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Gente, na nossa aula anterior, eu falei muito para vocês que pressão e temperatura são proporcionais. Quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Então, vai proporcionar uma queda na pressão, diminuindo assim também uma queda no ponto de ebulição e a água assim volta a ferver por uns instantes. Então, a gente pode determinar que a letra certa é a letra D. Na letra E, diz que possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita sua ebulição. Gente, a densidade nada afeta, tá? No ponto de ebulição do nosso líquido, seja água ou seja qualquer outro. Tudo bem? Então, quarta questão, letra certa, letra D. Quinta questão. Na quinta questão, diz o seguinte: lê as afirmações referentes ao gráfico que representa a variação de pressão de vapor em equilíbrio com a temperatura. A questão me dá um gráfico. Nesse gráfico eu tenho pressão de vapor em kilopascal e eu tenho a temperatura em graus Celsius. Eu tenho 3 substâncias, tá? Então, a substância de uma curva 1, que é o dietiléter, o 2-butanol e o 1-butanol, tá? Aí eu tenho aqui, primeira afirmativa. As forças de atração intermoleculares das substâncias apresentadas no estado líquido aumentam na seguinte ordem:
dietiléter é menor que 2-butanol, que é menor que 1-butanol? Gente, como é que eu vou saber como serão essas forças intermoleculares? Também expliquei para vocês na aula. Quem perdeu, volta lá na aula anterior e vocês vão ver a explicação, tá? A gente vai analisar das substâncias que possuem maior pressão de vapor. E é visível que a substância que possui maior pressão de vapor é a dietiléter, tá? Essa substância possui maior pressão de vapor. Se possui maior pressão de vapor, ela é a substância mais volátil. Se é mais volátil, a força intermolecular, a ligação entre as suas moléculas vai ser mais fraca. Por quê? Porque ela é mais facilmente rompida, tá? Então, a interação intermolecular menor é a dietiléter. Seguida, é menor que quem? Que a 2-butanol, que é a meu segundo maior pressão de vapor, que é menor que a do 1-butanol. Então, eu posso dizer que o 1-butanol possui interação intermolecular mais forte do que as outras substâncias que a gente está comparando, tá? Então, a primeira afirmativa está correta. Segunda, o ponto de ebulição normal é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido é igual à pressão de uma atmosfera. Verdade, tá? O ponto de ebulição normal de uma substância é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica e aí eu começo até a fervura, ok? Terceira, a pressão de vapor de um líquido depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a sua pressão de vapor. Correto também, tá? Pressão e temperatura são proporcionais. E quarto, à medida que a pressão atmosférica sobre o líquido é diminuída, é necessário elevar-se a sua temperatura para que a pressão de vapor se iguale às novas condições do ambiente. Está errado, então está certo 1, 2 e 3, sendo assim correta a alternativa de número C, de letra C. Sexta questão. Na sexta questão diz o seguinte: a figura a seguir mostra dois conjuntos com dois béqueres, A e B, com soluções aquosas de mesmo soluto não volátil, porém concentrações diferentes. Os béqueres estão colocados em um recipiente fechado. Após algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio, tá? E observa-se que o nível de solução contida no béquer A aumentou e o nível da solução contida no béquer B diminuiu. Gente, nós temos aqui uma imagem. Nós temos um sistema inicial e um sistema final. Nós temos que esses dois recipientes, o recipiente A e o recipiente B, possuem as mesmas soluções aquosas, só que com concentrações diferentes, tá bom? E aí a gente vai, com base na figura, considerar as afirmativas a seguir. 1. No início, a pressão de vapor de água no béquer B é maior que a pressão de vapor que no béquer A. Gente, pressão de vapor está relacionado com volatilidade do nosso líquido, tá bom? Então, se a gente olhar para o nosso recipiente B, no sistema inicial e no sistema final, a gente pode ver uma diminuição do seu volume. Se diminuiu o seu volume, a gente pode ver que evaporou, tá? Se evaporou, tem pressão de vapor maior, tá? B possui sim pressão de vapor maior do que o béquer A. Afirmativa 1 tá correto. 2. Inicialmente, a solução do béquer B está mais diluída que a solução no béquer A. Gente, ambas são soluções. Se B evapora mais facilmente, é porque está mais diluído. E o que é mais diluído? Eu tenho uma maior quantidade de solvente do que de soluto, tá bom? Então, B também está correto. 3. A água é transferida como vapor da solução mais concentrada para a solução mais diluída? Não, gente. Ela é transferida da solução mais diluída para a solução mais concentrada, tá? Terceiro está errado. Quarto, a pressão de vapor de água nos béqueres A e B é menor que a pressão de vapor da água pura? Corretíssimo. Qualquer solução que nós tenhamos vai ter pressão de vapor menor do que uma substância pura, tá? Então, estão certos 1, 2 e 4. Letra certa, letra D. Questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte: a água foi colocada até a metade em um balão de fundo redondo
e aquecida até entrar em ebulição. Em seguida, retirou-se o balão do aquecimento e com uma rolha foi realizada a vedação do balão. Observando-se após poucos segundos o término da ebulição da água, em seguida o balão foi virado de cabeça para baixo e passou-se gelo na superfície do balão conforme a figura ao lado. Após pouco tempo, a água entrou em ebulição por alguns instantes com auxílio do gelo. A explicação para essa aparente contradição, ebulição causada pelo gelo, é que, letra A, o gelo, por estar em uma temperatura menor, cede calor para a água do balão e retorna por alguns instantes à ebulição. Gente, primeira coisa, transferência de calor sempre se dá de um corpo mais quente para um corpo mais frio e nunca o contrário, tá? Então, não tem como o gelo ceder calor. O gelo vai, no caso, absorver calor, tá? B. O gelo resfria e condensa o vapor próximo à parede interna do balão, reduzindo momentaneamente a pressão, retornando à ebulição do líquido por alguns instantes. Gente, o gelo absorve calor, absorvendo o calor, ele vai fazer o quê? Vai condensar, sim, o vapor próximo à parede interna, tá? Que vai diminuir a pressão, tá? Reduzindo a pressão momentaneamente. Se reduz a pressão momentaneamente, a temperatura também vai ser reduzida, porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Temperatura de ebulição, no nosso caso aqui, de propriedades coligativas, tá bom? Então, letra B está correta. Na letra C diz o seguinte, o gelo resfria e condensa o vapor próximo à parede interna do balão, o que aquece o líquido por transferência de calor. Gente, não tem como o gelo aquecer o líquido. Se o gelo está numa temperatura inferior, não vai aquecer, certo? Então, tá errado. Letra D. O gelo, por estar na temperatura menor, provoca um resfriamento do vapor próximo à parede interna do balão, o que, para ocorrer, causa o aquecimento da superfície do líquido, que retorna por alguns instantes à ebulição. Parte dessa alternativa está correta, mas no caso aqui, ele não explicou por que volta à ebulição. É porque diminui a pressão, tá? E letra E, o gelo, por estar em temperatura menor, retira calor do balão, que por sua vez aquece. Gente, se eu retiro o calor do balão, não tem como aquecer, tá? Então, letra certa, letra B. Questão de número 8. Analise as soluções aquosas a seguir. Então, a gente tem a solução 1, solução de sulfato de cobre, 2 de cloreto de bário, 3 de sulfato de sódio e 4 de sacarose. Gente, quando a gente tem comparação entre as soluções, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar a nossa substância, o nosso soluto, tá? Então, a gente vai analisar se é formado por ligação iônica ou ligação covalente. Se for ligação covalente, gente, na maioria dos casos, meu fator de Van Hoff será 1, com exceção nos ácidos, tá bom? Se for ligação iônica, eu tenho que ver quantos íons eu vou ter para determinar o fator de Van Hoff. Esse fator determina o número de moléculas que vão estar na minha solução, tá? Então, a gente tem aqui sulfato de cobre, solução iônica, porque cobre é um metal, enxofre e oxigênio é metal. Então, a gente pode determinar que sulfato de cobre, quando em solução, forma os íons. Cobre 2+, mais SO4 2-. Então, vou ter 2 íons em solução, meu fator de Van Hoff será 2. Solução de cloreto de bário, também é uma solução iônica. Quando entra em solução, forma o íon bário 2+, e 2 íons de cloro menos. Então, o fator de Van Hoff vai ser 3. Sulfato de sódio, nós temos aí, quando entra em solução, forma 2 íons Na+, mais um íon SO4 2-, fator de Van Hoff também, 3. E a solução de sacarose é uma solução formada por ligação covalente, não é um ácido, então fator de Van Hoff 1, tá? Assinale a afirmativa incorreta, considerando que as espécies iônicas estão 100% dissociadas, tudo bem? Cuidado com esse tipo de questão, porque nós vamos analisar a afirmativa incorreta, tá? E não a afirmativa correta. Então, letra A. O ponto de congelação da solução 2
é o mais baixo de todas as soluções dadas? Vamos lá. A solução 2 é a solução de cloreto de bário. Solução de cloreto de bário tem fator de Van Hoff 3. Se tem fator de Van Hoff 3, pode ser o que tem o ponto de congelamento menor. Gente, vamos olhar o fator de Van Hoff da solução 2 e da solução 3 são iguais. Então, eu vou ter a mesma quantidade de íons, dificultando aí o nosso congelamento. Então, eu não posso afirmar que o ponto de congelamento da nossa solução 2 será o mais baixo de todos, tá bom? Tá errado. Letra B. A pressão de vapor da solução 3 é a mais alta que a pressão de vapor da solução 1. A nossa solução 3 é a solução de sulfato de sódio. A nossa solução 1 é a solução de sulfato de cobre. Comparando o fator de Van Hoff, solução 3, fator 3, solução 1, fator 2. Então, a pressão de vapor da solução 3 vai ser sim mais alta que a pressão de vapor da solução 1. C. O ponto de ebulição da solução 4 é o mais baixo de todas as soluções dadas. O ponto de ebulição da solução 4, a sacarose, tem fator de Van Hoff 1, vai ser o mais baixo de todas as soluções dadas? Sim, porque os outros eu vou ter mais íons atrapalhando a minha ebulição e vão ter temperaturas de ebulição mais alta, tá? Ponto de ebulição mais alto. A solução 3 tem ponto de congelamento mais baixo que o ponto de congelamento da solução 4, com certeza, porque a solução 3 tem mais íons para dificultar esse congelamento. Então, como a questão 8 quer saber a afirmativa incorreta, nós temos aqui incorreto a afirmativa A. Questão de número 9. O ponto de ebulição do etanol em determinadas condições é 78,22 graus Celsius. Ao dissolver um pouco de fenol no etanol, um estudante de química produziu uma solução com ponto de ebulição 78,82 graus Celsius, nas mesmas condições. Sabendo-se que o etanol tem constante ebulioscópica de 1,2 graus Celsius por mol barra quilograma, pode-se afirmar corretamente que a molalidade da solução é de quanto? Gente, nós temos aqui uma mudança, nós temos aqui um aumento na temperatura, né? E a gente está falando de temperatura de ebulição. Então, a gente está falando do efeito ebulioscópico. E a gente pode calcular essa variação por variação de temperatura é igual a constante ebulioscópica vezes a molalidade. Então, a gente pega aqui os dados. A variação da nossa temperatura de ebulição, subtraindo 78,82 menos 78,22 vai ser 0,6 graus Celsius. Constante, a questão me fornece 1,2 e a molalidade a gente não sabe. Então, sabendo que a fórmula é a seguinte, variação de temperatura é igual a constante ebulioscópica vezes molaridade, a gente pode simplesmente substituir os valores. A gente vai ter 0,6 igual a 1,2 vezes molaridade. Graus Celsius com graus Celsius cancela. Cuidado com as unidades aqui. Se a constante viesse em Kelvin, você teria que transformar esse valor em Kelvin, tá? A gente cancela graus Celsius com graus Celsius, a gente vai ter que molalidade é igual a 0,6 dividido por 1,2. E a gente vai ter aí 0,5 molal ou mol por quilograma, tá? Sendo assim, letra certa da nossa questão 9, letra C. Última questão de hoje, questão de número 10, nós temos o seguinte. Em países do leste europeu e nórdicos, a adição de etilenoglicol à água do radiador dos carros é crucial, principalmente no inverno, para que não ocorra o congelamento do líquido. Na maior parte do Brasil, a preocupação é outra. A adição do etilenoglicol tem a função de aumentar a temperatura de ebulição para evitar a fervura e perda do líquido de arrefecimento dos motores. Utilizando a lei de Raoult, calcule qual a temperatura de ebulição de uma solução a 5% massa em massa de etilenoglicol. Considere uma cidade onde a temperatura de ebulição da água pura é de 94 graus Celsius. A gente tem constante ebulioscópica e a gente tem as massas molares do hidrogênio, do oxigênio e do carbono. Então, a gente vai pegar os dados que a questão me fornece.
A questão fornece 5% MM, que é 5% em massa. Gente, nós vamos ter 5 gramas em 95 gramas de solvente. Temperatura de ebulição, a questão me diz que é de 94 graus Celsius. Constante ebulioscópica é de 0,52 graus Celsius e molar, mol por quilograma, tá? E a gente tem a massa molar do etilenoglicol, que foi calculada, é 62 gramas por mol. Professora, como é que eu encontrei esse 62? Você teria que fazer a fórmula estrutural do 1,2-etinodiol, tá? Contar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios e aí calcular a massa molar, tá bom? Depois disso, a gente tem aqui a nossa fórmula. Variação de temperatura de ebulição é igual a constante ebulioscópica vezes molaridade. Gente, mas nós temos a molaridade? Não, nós não temos molaridade. Então, como é que a gente encontra a molaridade? Molaridade é igual ao número de mols dividido pela massa em quilogramas. Mas nós também não temos número de mols. Então, a gente pode calcular a molaridade com massa dividido pela massa molar vezes a massa do solvente em quilogramas, tá? Então, se a gente substituir os valores, a gente vai ter aqui, ó. Molaridade é igual a 5 gramas de soluto dividido por 62, que é a massa molar, vezes 0,095, que é a massa do solvente em quilogramas, tá bom? Então, a gente vai ter 5 dividido por 6,175, a gente vai ter 0,8 mol por quilograma, certo? Encontrando o valor de molaridade, a gente pode substituir os valores na nossa fórmula. Então, a gente substitui aqui. Variação de temperatura de ebulição vai ser igual a 0,52 vezes 0,8, tá? Nós vamos ter aqui variação de temperatura de ebulição igual a 0,4 graus Celsius. Gente, mas preste atenção no que a questão perguntou. A questão diz o seguinte: utilizando uma solução 5% de etilenoglicol, considere uma cidade onde a temperatura de ebulição da água pura é de 94 graus Celsius. Ele quer saber qual a temperatura de ebulição da nossa substância. Então, se a variação na temperatura é de 0,4, e se eu sei que a temperatura inicial é de 94, então a temperatura de ebulição será de 94,4 graus Celsius, tá? Essa será a temperatura de ebulição do nosso líquido, no caso da nossa mistura, da nossa solução. Bom, com isso a gente resolveu as 10 questões seguidas do conteúdo de propriedades coligativas, gente. Tem mais questões no livro para vocês, eu espero que vocês resolvam, espero que vocês exercitem. Qualquer dúvida me procurem, tá? Podem me mandar mensagem. E a gente terminou a parte do livro 3. A parte do livro 4 continua falando sobre propriedades coligativas e a gente vai resolver mais algumas questões na próxima aula, tudo bem? Bons estudos, fiquem todos com Deus, fiquem todos em casa. Boa semana!